pessoal, tudo bem? Vamos hoje fazer uma super receita aqui no canal, que é sucesso garantido em vendas. Bolo gelado com recheio de ameixa, doce de leite e coco. Uma aula onde eu vou ensinar a fazer a massa do bolo, os recheios de coco, doce de leite e a geleia de ameixa. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ficar por dentro de outras receitas como esta. Vamos aos ingredientes do bolo? Já misturei na vasilha 2 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada, 1,5 xícara de chá de açúcar e 1 colher de sopa cheia de fermento em pó. Separei 3 ovos, 4 colheres de sopa de manteiga, 100 ml de leite integral. Na vasilha, coloco os ovos, deixo bater na batedeira em velocidade alta 3 minutos. Aos poucos, adiciono os ingredientes secos, misturando bem. A manteiga, alternando com o restante dos ingredientes secos. O leite adiciono aos poucos. Pronto, a massa ficou leve e bonita. Já untei a forma com manteiga, polvilhei com farinha de trigo. A forma tem 30 centímetros de diâmetro por 7 de altura. Fiz outra massa, pois a forma é grande. E o meu bolo vai ter que pesar entre 3,5 kg a 4 kg. Levei para assar em forno pré-aquecido 180 graus por 10 minutos. Quando eu coloco o bolo, eu aumento a temperatura para 220. O meu bolo levou 35 minutos para ficar pronto. Quando cresceu e dourou, espetei uma faca no meio que saiu limpa. Já vi que o bolo estava pronto. Vou deixá-lo esfriar. Vamos aos recheios. Começo pelo recheio de coco cremoso. 1,5 caixinha de leite condensado, 1 colher de sopa bem cheia de amido de milho que diluí mexendo bem em 150 ml de leite integral, 150 gramas de coco ralado, que ralei em ralo grosso e no caso estou usando coco fresco, 100 gramas de açúcar. Misturei todos os ingredientes, levo para cozinhar em fogo médio mexendo. Pessoal, se for utilizar o coco industrializado de pacotinho, a durabilidade do doce será maior, 7 dias a 10. Como eu estou usando coco fresco, a durabilidade é 3 dias, 4 dias. Mas esse será consumido logo. Também gosto do coco fresco porque o sabor, na minha opinião, é sem igual. Quando o recheio começa a ferver, eu conto 8 minutos mexendo bem até ficar no ponto. Dessa forma, um doce cremoso, não muito mole. Começou a soltar da panela, pode desligar e deixe ele mornar para depois colocar numa vasilha antes de levar à geladeira para ele descansar. Vamos hidratar as ameixas. Antes, é preciso preparar uma calda, mas vai ser usado 300 gramas de ameixas secas sem caroço, 200 ml de água, 100 gramas de açúcar. Na panela coloquei a água e o açúcar. Deixo levantar a fervura em fogo médio. Quando começa a ferver, acrescento as ameixas, deixo cozinhar por 2 minutos. Pessoal, lembrei que tinha que ter picado as ameixas antes de colocar na calda, pois elas estão mais durinhas. Por isso, desligo e deixo elas ficarem mornas, corto. Aí sim, levo novamente ao fogo baixo por mais 3 minutos ou até a calda começar a secar. Tempo total de cozimento da ameixa, 5 minutos são suficientes para amolecer. Elas vão ficar macias. Deixo esfriar na panela mesmo
Depois de fria, coloco na peneira para escorrer o pouco de calda que ficou. Já para o recheio de doce de leite, eu uso 400 gramas de doce de leite, 150 ml de leite integral com uma colher de sopa cheia de amido de milho diluído. Já está diluído no leite. Uma caixinha de leite condensado. Adiciono os ingredientes na panela um a um. Quase esqueço de acrescentar uma colher de sopa de margarina, não pode faltar. Leva ao fogo médio, mexendo sempre, até atingir a mesma consistência do recheio de coco. Quando ele começa a ferver, continuo mexendo por mais uns 6 minutos. Vejo que a textura está cremosa, desligo. Os dois recheios já estão mornos. Cada um eu coloco em um recipiente, cubro com plástico e deixo por 4 horas na geladeira no mínimo antes de usar. Eles vão ficar mais consistentes para o uso. Dica: quando quiser esfriar mais rápido um recheio, dá um choque térmico nele. Coloca a panela dentro de uma forma com gelo. Ele vai esfriar. Aí você leva normalmente para a geladeira, como fiz com esse recheio aqui de doce de leite. Pessoal, a consistência dos recheios não serve para bolos festivos, aqueles confeitados. São somente para bolo gelado, na fatia, taça da felicidade, bolo no pote, pois o recheio continua cremoso, mesmo a sua fatia sendo conservada na geladeira. Vamos fazer a calda. No liquidificador, adiciono 150 gramas de coco ralado. No caso, eu estou usando o coco fresco, mas você pode utilizar o coco de pacotinho. Uso também 2 copos de leite integral, que você pode substituir um copo de leite por leite de coco fresco, aquele da garrafinha. Misturo por 1 minuto no liquidificador em velocidade alta. Reservo. Vejam o resultado dos recheios. Ficam assim, consistentes, mais cremosos. O de doce de leite fica brilhoso. Tirei da geladeira já tem algum tempo. Estão em temperatura ambiente. As ameixas escorridas, sem excesso de calda. Vamos montar o bolo? Vou montar na mesma forma que o bolo foi assado. Forrei ela com plástico. Parto o bolo ao meio, o mais reto possível. Com uma das partes do bolo na assadeira, rego com metade da calda. A calda fica assim, cremosa, pois usei coco fresco. O resultado é um bolo com a massa saborosa. Primeiro espalho o recheio de coco. Coloco todo o recheio. As ameixas espalho com o garfo desgrudando uma da outra, espalhando bem. O recheio de doce de leite, espalho bem. Coloco a última parte do bolo, rego com a outra metade da calda. Vedo bem com o plástico, levo para a geladeira, ele vai ficar por umas 8 horas. Se você for usar as fatias, para elas ficarem bem bonitas, antes de desenformar e cortar, deixa no freezer esse bolo por 1h30. Corte as fatias, elas vão ficar perfeitas. Para este resultado no bolo,
Passei uma fina camada de doce de leite e polvilhei coco ralado por cima. Pronto! O bolo está lindo e saboroso. Esse sabor não pode ficar de fora do seu cardápio. Essa combinação de coco, doce de leite e ameixa é irresistível. Compartilhe a receita, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações das demais receitas. Assistam os outros vídeos do canal. Tchauzinho!